Às vezes você está numa bolha em que o cliente paga no máximo R$ 50 numa imagem e você está querendo cobrar 500. Essa conta não vai fechar. Nível de consciência é o quanto cada perfil de cliente tem de consciência sobre a realidade dele com relação ao teu serviço. Vou te explicar melhor. O que envolve aqui o nível de consciência? Envolve se esse cliente tem consciência de que ele tem um problema. Cara, se você está começando e talvez você atenda escritórios de arquitetura muito pequenos ou você atenda construtoras muito pequenas, quem fala de construtoras é normal que exista lá uma pessoa que era um mestre de obras e aí esse cara começou a ganhar um dinheiro, ele começou a construir para vender, ele foi lá construir uma casinha, deu certo, foi lá construiu 2 casinhas, deu certo, e agora ele está construindo um conjunto de sobrados para vender. Esse cara sempre vendeu a casinha lá que ele construiu sem utilizar nenhum material de marketing. Ele simplesmente começou a construir uma casinha, fez um networking lá e vendeu. Ou seja, esse cara, ele nem tem na cabeça, no radar dele, que uma imagem pode ajudar ele. Ou seja, ele nem tem consciência de que ele tem um problema. Seguindo, o que mais que ele precisa ter consciência? Consciência da consequência. Consequência do quê, cara? Consequência do problema. Como assim consequência do problema? Se esse cara nem sabe que ele precisa de uma imagem para vender, como que ele vai saber qual é o problema, qual é a consequência de não ter uma imagem? Ele não sabe que se ele tivesse uma imagem, ele poderia estar vendendo muito mais. Ele poderia estar vendendo na planta. Ele poderia estar enchendo os olhos de quem vai comprar antes mesmo dele colocar um tijolo lá. Entende? Então esse cara nem tem consciência disso. Mais uma coisa. Então se ele não tem nem consciência do problema, nem da consequência, provavelmente ele não tem consciência da solução. Qual é a solução? Fazer o render, cara. Ele não tem consciência disso. Não tem consciência disso. E por último, se ele não tem consciência da solução, ele também não tem consciência do cenário ideal. Cenário desejável, acho melhor. Desejável, cenário desejável. O que é o cenário desejável? Cara, o cenário desejável é o cenário top, onde esse cara consegue vender o produto ainda na planta, com imagens, sem nem construir ainda. Ou seja, ele consegue vender antes, consegue pegar o dinheiro antes. Isso seria top. Com certeza ele ia falar, você gostaria de vender esse conjunto de sobrados antes mesmo de construir e já receber esse dinheiro para depois construir? Claro, é óbvio. Então, o nível de consciência, não importa se você atende um arquiteto ou se você atende uma construtora. Todos os clientes têm esse nível de consciência. Budget. O que é isso, cara? É o quanto esse cliente tem de verba disponível para investir num serviço como o seu, tá? Por exemplo, cara, por que isso é tão importante? Pode ser que você tenha uma imagem muito boa e que você quer vender essa imagem por um preço muito alto, só que você está tentando vender isso para um cliente que não tem como pagar isso. Se eu perguntar para você, cara, se eu chegar para um cara que gosta muito de carro, um cara que é apaixonado por carro, só que esse cara não é um multimilionário, e eu falar para esse cara, eu quero te vender uma Ferrari, eu vou apresentar a Ferrari para esse cara vai achar excelente a Ferrari, ele vai amar. Ou seja, a Ferrari é ruim? Não, a Ferrari é ótima. Qual o problema? O problema é que esse cara não tem budget. É mais fácil você vender um Fusca para quem tem dinheiro para comprar uma Ferrari do que você vender uma Ferrari para quem tem dinheiro para comprar um Fusca. Entendeu? Então você precisa entender se o perfil de cliente que você está tentando entrar nesse negócio, se faz sentido. Às vezes você está numa bolha em que o cliente paga no máximo R$ 50 numa imagem e você está querendo cobrar 500. Essa conta não vai fechar. E eu já vou te explicar o que você vai ter que fazer para poder cobrar o 500. Mas o que você precisa entender é que se você tentar vender uma Ferrari para quem tem dinheiro para comprar um Fusca, não vai dar certo. O nível de consciência envolve o cliente perceber que é importante ele ter o seu produto ou não. Se você tenta vender um cliente que não sabe que precisa de uma imagem, que nem sabe a importância de uma imagem, talvez ele não esteja disposto, mesmo que ele tenha, a gastar nem R$ 5 com uma imagem. Porque ele não sabe o valor disso. Ele não sabe o resultado que isso pode trazer para ele. Os de vocês, por talvez acompanhar grandes estúdios e seguir o que muitos grandes estúdios fazem, em uma hora eu vou falar uma live só sobre isso, para você nunca copiar os grandes estúdios, tentam se comunicar como um grande estúdio com um cliente que é muito pequeno. Ou seja, você quer falar para o cliente sobre
arte, sobre percepção de imagem, sobre visão artística, só que o cliente é um empreendedor imobiliário, que é um engenheiro que construiu uma casa muito pequena e nem sabe da importância de ter uma imagem. E você está querendo falar com ele como se ele fosse um cara expert nisso, como se ele fosse um cara de marketing, como se ele fosse um cara que manjasse muito de mercado imobiliário, que manjasse muito de arte, que manjasse muito de render, de visualização. Entende? Então, você saber como conversar com esse nicho vai influenciar no preço que você vai cobrar. Você pode levar um cliente que não entende a importância do render a comprar um render por R$500? Pode. Só que você tem que saber falar na língua dele. Você tem que saber falar na língua do cliente. Se esse cara nem sabe a importância do render, então não adianta você falar para ele que a imagem é 5.000 pixels. Afinal é em alta, 300 dpi, super realista. Não adianta você falar isso, cara. Você vai ter que falar para ele por que você precisa de uma imagem de 5.000 pixels. Por que você precisa de uma imagem, de uma placa de obra? Por que você mostrar uma imagem vai ajudar você a convencer seu cliente? É essa conversa que você teria que falar com esse cara.